Mauro Ivan Salgado. Não perca, até lá! Olá! Como a dimensão religiosa é considerada nos processos terapêuticos? A medicina deve levar em consideração a dimensão religiosa na busca da cura e qualidade de vida? Nosso convidado de hoje é o professor Mauro Ivan Salgado, médico e cirurgião dentista. Vamos falar sobre o papel que pode desempenhar as experiências religiosas nos processos terapêuticos. Professor Mauro Ivan, é um prazer recebê-lo aqui no Religare. Acompanhe o Religare através do nosso blog. Visite a página pocminas.br/ppgcr e acesse de lá o blog do programa. Lá você encontra várias informações sobre os temas debatidos aqui no Religare. Se preferir conhecer toda a programação da TV Horizonte, acesse tvhorizonte.com.br. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Professor Mauro Ivan, como que é para a medicina levar em consideração a dimensão religiosa? Se trata de uma proposta nova? Vamos dizer assim, bastante nova, né? Porque quando eu entrei no curso médico, algumas décadas atrás, eu notei que parecia assim que a dimensão religiosa não era importante dentro do processo terapêutico. E parece que o elegante, assim, o importante era que a pessoa assim, achasse que vamos dizer assim, que só a medicina que dava conta de tudo, que resolveria todos os problemas das pessoas, dos médicos e dos pacientes. E aí depois de uma longa jornada, assim, um pouco desolado com essa ausência, assim, essa falta da presença de uma dimensão assim, espiritual dentro desse contexto, aí é que eu vejo, fui assim, arrastado, vamos dizer assim, fui buscado por um grupo de alunos que estavam se mirando em um trabalho de um professor americano, que é o professor Koenig, um grande professor, que a influência dele é de tal maneira tão grandiosa que mais de 50 faculdades nos Estados Unidos criaram uma disciplina nessa linha assim, da espiritualidade. Seria o que? Medicina e espiritualidade? No sentido de que esses processos terapêuticos. E aí, a influência... E aqui no Brasil, na hora que eles viram esse contraste, que aqui, vamos dizer, com muito mais faculdades do que lá, aqui não tinha só uma universidade lá no Ceará, em Uberaba, e não tinha mais qualquer outro lugar onde que estivesse falando assim, desse processo da religião dentro do contexto da prática médica. Sim. E aí, eles faziam, ao fazer assim, uma pesquisa sobre saúde e espiritualidade, viam milhares de artigos publicados, assim, milhares de artigos. E aí, quando eles resolveram fazer um abaixo-assinado para criar uma disciplina optativa, aí eu fiquei surpreso que mais de 40 ou 50 professores assinaram aquele abaixo-assinado, que eu achei que não vai encontrar nem uma meia dúzia, ele tinha mais de 50. Sim. Porque, isso aqui na UFMG, em Belo Horizonte. Aí depois eu fui ver os alunos, mais de 600 alunos assinaram. Porque eu falei assim, então parece que nós estamos vivendo assim, um outro momento, uma nova era, assim, no sentido de que o que parecia que não era assim, importante, parece que, principalmente depois dessas novas pesquisas na área da física, que parece que assim, deu uma sacudida na cabeça dos cientistas, dos grandes cientistas no mundo todo, aí parece que as pessoas ficaram sem saber direito para onde que elas poderiam caminhar, né? Sim. Quais seriam essas alterações no campo da física que teriam influenciado, então,
essa decisão, né, de uma disciplina optativa, medicina e espiritualidade? O que tem a ver a física com esse processo todo? Por exemplo, assim, vamos dizer, o grande gênio de tudo isso é o Einstein, né? Com a física quântica. E depois vieram, assim, uma série de outras grandes descobertas, outros grandes conceitos que foram sendo colocados. E aí vem alguns físicos, como Capra e outros. Agora tem um outro grande físico americano também, que era ateu, que de uma hora para outra ele deu uma reviravolta, o Amit Goswami, que vai estar até no Brasil, agora em São Paulo, lançando um outro trabalho. Perdão, professor, o nome dele é? Amit, ele é indiano, mas é americano, é Amit Goswami. Goswami. Aí ele, de uma hora para outra, você sai de um polo e vai para o outro, né? E aí ele vai e começa. Inclusive, ele escreveu um livro sobre o médico quântico, e mais uma série de outros livros, sobre a física da alma e uma série de outros. Aí então você começa a se deparar com esses conceitos, mas já sendo colocados assim dentro de uma linha biológica. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, não localidade e uma série de outros grandes conceitos, eles, vamos dizer assim, eles são revirados e são adaptados dentro do contexto da área médica. Você entendeu? Sim. Ou seja, quando se fala, então, de uma aproximação entre medicina e espiritualidade, não é necessariamente a aproximação de determinados conceitos religiosos. Ou seria assim? Não, acaba que, vamos dizer assim, que as pessoas ficam muito mergulhadas na ciência pura, né? Aí depois, no meio dessas mudanças todas, aí tudo se aproxima, você entendeu? Aí vai vendo uma aproximação e uma interconexão. Sim. Concretamente, o que uma disciplina como medicina e espiritualidade chega a abordar? Ela aborda, assim, por exemplo, a origem das religiões. Por exemplo, ela aborda, vamos dizer assim, de uma forma fraterna, as diferentes culturas com as suas visões religiosas. Tipo um diálogo interreligioso, algo assim? Isso mesmo. Ela enfoca também, assim, essa fraternidade que tem que existir. Às vezes você não vamos dizer assim, você não estaria dentro daquela mesma concepção religiosa, mas você tem respeito pela outra pessoa e você não vai tentar mostrar para ela que o que você escolheu poderia ser o melhor para ela. Ela tem direito à autonomia de ter a liberdade de escolher o que seria melhor para ela. Como então educação para a tolerância religiosa. Isso, E aí é o seguinte, e a outra coisa, aí depois a pessoa vai compreendendo também que, vamos dizer assim, as doenças que extrapolariam, vamos dizer assim, a parte física, né? Essas doenças também, elas poderiam ser trabalhadas de uma outra forma, sem você ter uma ideia, assim, de que aquilo não tem base assim, científica, que tem a base científica. E então... Nesse particular dessas doenças, por exemplo, me corrija, não é? Hipócrates, ele não teria dito que boa parte das doenças são doenças psíquicas? Então, a medicina não teria surgido levando em consideração esse aspecto, não? Deixa eu tentar lembrar aqui. Não é porque na origem não tem uma fala, assim, pelo menos na filosofia, a gente fala, não, porque Hipócrates no começo pensava que a doença, né, ela tinha um fundamento psicológico. Isso, por exemplo, no campo da medicina, a doença pode ser concebida como uma doença, em casos, né, que tem uma origem psicológica? Sim, tem. Tem isso. Tem. E no caso das religiões, elas contribuem como tratamento ou como visão de mundo que facilita o processo terapêutico? Eu me lembro assim, muito bem nesse enfoque, né, que quando eu ainda era estudante, muito tempo atrás, aí fala assim, que do ponto de vista de ajustamento da pessoa, do ponto de vista pessoal, humano, a pessoa precisa ter assim, uma visão, vamos dizer, transcendental, né? Que tem uma certa transcendência. Porque sem essa visão, a pessoa não se harmoniza, entendeu? Ela faz parte para poder gerar um certo equilíbrio da pessoa. Então, quando a pessoa não consegue, assim, se ajustar
nesse sentido psicológico da sua existência, assim, com essa dimensão da espiritualidade, com certeza o eixo psicológico dela não é assim muito ajustado. Assim, sim. Pelo que você está falando, assim, entre uma visão assim, positivista, né, que prega uma separação entre o científico, o filosófico e o religioso, né? Essa concepção que vocês estão experimentando aqui na UFMG, você falou também que o Uberaba já havia um trabalho parecido, sim, e, salvo engano, uma outra Ceará. No Ceará. Né? Aí depois começou um grupo em São Paulo, e aí um dos rapazes, que é um membro do grupo? Que é ligado a gente, sim, de Juiz de Fora, ele foi para a América, ele é um médico psiquiatra, né? Ele tinha feito doutorado em São Paulo, e aí ele foi fazer pós-doutorado com o Koenig lá nos Estados Unidos. E hoje, assim, dentro desse pessoal assim, mais próximo da gente, assim, quando alguém fala assim, eu que gostaria de fazer mestrado, sei lá, ou doutorado nessa área de saúde e espiritualidade, aí a referência que a gente tem é esse professor de Juiz de Fora, que esteve com o Koenig lá na América, assim, entendeu? Assim, já em pós-doutorado, que é mais ou menos ligado a gente. Inclusive no livro que foi publicado, que a gente publicou sobre saúde e espiritualidade, que vai sair o 2º volume agora, tem um capítulo dele também. Sim. Um capítulo dele. Eu já acompanhei aqui pelo programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC, um pouco do trabalho de vocês. Vocês também organizam seminários, não é isso? Isso. E aberto à comunidade em geral? É isso mesmo. Como tem sido a aceitação da comunidade dessa abordagem? A aceitação sempre muito boa, né? E assim, como já são muitos anos que eu participo assim, de uma atividade, de um curso e de outro, aí eu sempre faço uns questionários para saber como que, vamos dizer assim, o que você está colocando, a proposta, ela tem assim uma dimensão, ela está bem situada dentro do mercado, tem alguma coisa errada, o que pode evoluir, o que não pode evoluir. Aí a gente sempre tem uns questionários, aí eu faço questão de ler, e principalmente quando a pessoa coloca as coisas, as inovações, ou quando ele faz alguma crítica assim mais pesada, que alguma coisa não transcorreu direito, que alguma coisa qualquer está errada, uma coisa qualquer, essas aí que eu levo mais em consideração. Então eu tenho visto que a proposta ela tem sido assim bem trabalhada, assim, entendeu? Agora nós estamos nesse momento porque assim vem um grupo de alunos, que foi esse grupo de alunos que veio em um primeiro momento que desenvolveu que vamos dizer assim, eu sou apenas um apoiador de um processo, né? Aí, assim, que eles tiveram aquela energia para poder criar o processo como um todo, desenvolver, aí esse grupo de alunos muda, né? Porque na educação a gente a turma está sempre se renovando. Professor, vamos tentar, vamos chamar um intervalo. Sim. E aí nós continuamos a falar sobre esse ponto, não é? Tá. Medicina e dimensão religiosa é o tema do Religare de hoje. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Medicina dialoga com a dimensão religiosa do ser humano na busca da cura e da qualidade de vida. Este é o tema do Religare de hoje. Nós estamos conversando com o professor Mauro Ivan Salgado, ele é médico e cirurgião dentista. Bom, o senhor terminava o primeiro bloco falando, professor Mauro Ivan, que na UFMG vocês têm o grupo de pesquisa, né, que discute a questão da medicina, a dimensão religiosa, a espiritualidade, né? E que esse grupo vai sendo renovado na medida que os estudantes vão se formando, outros vão chegando, mas vocês têm uma atividade permanente né, do núcleo. Inclusive, vocês organizam eventos, a comunidade participa. Isso. Né? Também sugere algum tipo de discussão? Sim, bastante, assim, e temas, às vezes, bastante polêmicos, sim, entendeu? Aí o seguinte, por isso que tem que ter pessoas que tenham assim, uma cultura fraterna para poder entender e atender assim, responder o que a outra pessoa está falando, compreender de que forma que ele está falando e compreender assim que, como pessoalmente eu vejo, né, que quando Deus, né, ele
deu as primeiras informações para os primeiros homens, nas diversas culturas, essa forma dele colocar essa, vamos dizer assim, isso que ficou como essa cosmogênese, né? A forma como ele colocou, você vê que é muito similar assim para todas as culturas, né? É muito interessante isso. No âmbito das ciências da religião, a ciência da religião surge no final do século XIX, né? A preocupação era muito essa, né? Como que nas diversas tradições religiosas se pode encontrar um núcleo comum, né? Uma mensagem que é própria, apesar da diversidade. Vocês também mantêm essa linha de investigação? Assim, muitos temas assim, estão bastante embrionários ainda, mas eles teriam assim, toda a possibilidade de serem desenvolvidos e teriam pessoas, com certeza, que teriam esse gosto assim, para poder desenvolver. Inclusive, eu já estive algumas vezes aqui na biblioteca da PUC, vendo alguma coisa sobre essa parte da origem das religiões, e tem um professor, não sei se acho que ele é húngaro, que é o Mircea Eliade. Mircea Eliade, ele é romeno. É romeno, né? Sim. Pois é, porque eu tenho um professor que foi orientador da minha tese, o professor Andy, né? Das minhas teses, e ele é romeno também. Até mostrei lá, aí ele pegou e me falou assim, mais ou menos, como que... Mas eu gosto muito desse pesquisador, é um pesquisador fino, né? Então, sem dúvida. É um trabalho monumental, né? É um trabalho assim, extraordinário. Ainda hoje, coisas novas vão chegando sobre o Eliade, né? Isso. Então, assim, na realidade, por exemplo, o Campbell mesmo, né? O Joseph Campbell, a origem dos mitos, isso faz parte desse contexto. É uma coisa assim enriquecedora. E aí vem o que eu admiro assim, de uma forma muito ampliada, né? Por exemplo, você pega um cientista que, igual esse, o Campbell, né? Que estuda, um cientista brilhante, maravilhoso. Vamos dizer assim, ele tem a visão religiosa dele, mas acontece que o trabalho dele, ele não, vamos dizer assim, é um trabalho assim, universal, né? Ele é um trabalho assim, fraterno, amplo, maravilhoso, brilhante demais, né? Entendo. Isso contribui, né, muito para a formação então, por geral. Isso que eu estou falando, se a gente teria que se inspirar nesses grandes pesquisadores, né? Por exemplo, igual o caso do Koenig mesmo, esse americano, né? Então, eu acho assim, que são pessoas muito brilhantes, né? Sim. No âmbito, o senhor tem acompanhado essa investigação no âmbito da neurociência, né, que vai identificando como que processos religiosos, ou se não religiosos também processos de um pensamento afirmativo ou positivo, como geralmente as pessoas falam, né? Elas contribuem para o aspecto terapêutico, né? Melhora do quadro, porque elas ativariam determinadas áreas do cérebro. Sim. Essa pesquisa, ela goza de um bom acolhimento na comunidade científica? Olha, tem muita coisa, cada vez mais, assim, tendo, por exemplo, aqui no Brasil, no Brasil mesmo, por exemplo, claro que na história da psiquiatria, da psicologia, esses estágios de quase morte, o pessoal da área de tanatologia, entendeu? Esses processos de pacientes terminais. Então, assim, aí as pessoas têm feito alguns trabalhos onde algumas pessoas ficam fazendo assim, orações por outras pessoas que estão doentes ou à distância, e aí depois eles fazem avaliação nesse trabalho. Inclusive esse grupo americano tem alguma coisa mais ou menos assim. E esse trabalho, assim, quando você fala assim, eu vou abençoar uma pessoa, fazer uma oração, quer dizer, isso tem um efeito, assim, que, assim, surpreendente, né? Você está entendendo? Então, por isso, vamos dizer assim, a fé da pessoa, a pessoa poder acreditar que ele pode melhorar, a esperança que é criada, vamos dizer assim, o direcionamento da vida da pessoa. Então, são coisas assim muito fortes, né? Isso ativa mecanismos biológicos? Ativa. Inclusive, eu tenho estudado muito essa parte agora, por último, que eu estou fazendo um último trabalho agora, que fala muito em mecanos receptores, né? Essa parte assim, de percepção. E é uma coisa que desafia muito a gente, porque... Você vê o seguinte, tem muita coisa que já tem comprovação biológica, assim, de microestimulação, neuroradiografia, potencial evocado, uma série de outras tomografias, um grupo espanhol mesmo que faz trabalhos assim, extraordinários, e são trabalhos em pacientes e trabalhos em animais. Então,
cada vez mais uma outra coisa também assim super importante, que a pessoa, que não era um tema valorizado, era considerado até uma coisa anticientífica, né? Vamos dizer, a relação afetiva, o amor, né? Quer dizer, então, quantidade de artigos que você acha hoje falando sobre a quantidade de receptores, a quantidade, quer dizer, uma pessoa, vamos dizer assim, ser querida, ser amada, ser respeitada. Então, assim, a pessoa acha que isso não é uma coisa, que é uma coisa anticientífica, ela não é. Então, esses processos... Gera saúde. Inclusive, esses trabalhos que estão nessa área de neuropercepção, com esses mecanorreceptores, aí vem os aspectos psicológicos. E os aspectos psicológicos, ao invés de serem uns exames, algumas coisas feitas assim de qualquer jeito, são os que têm maior rigor científico. Tanto, por exemplo, assim, que eu andei... Quer dizer, até hoje ainda estou ligado a um grupo de filosofia, né? Ligado da Fafiche, vim até assistir muitas aulas aqui na PUC, que o grupo daqui também é muito bom. E aí o que é interessante, que você vê esse aspecto, né, acabou que eu... Você falava dos exames, né, que são muito cuidadosos. Sim, né, e de como que esse rigor, inclusive, chega a ser maior e que se descobre então, disso. Eu acho que era isso que eu ia comentar. Eu estava perdendo o fio da meada para falar, mas eu lembrei. É o seguinte, que na parte da filosofia, eu considero o grupo da filosofia dentro da universidade, onde a metodologia científica e acadêmica é mais refinada. E os maiores pesquisadores, os caras mais refinados em termos de cultura, de metodologia, de elaboração de trabalho, é o pessoal mais, vamos dizer assim, fino que tem dentro da academia, assim, que eu acho. Nesse grupo que o senhor coordena, o grupo, o NASCE? Assim, vamos dizer assim, eu fui colocado lá, me colocaram lá, mas eu estou como coordenador, né? Sim, você está coordenando. Isso. E esse grupo ele é multidisciplinar, por exemplo, tem colegas de outras áreas? Isso. Agora, uma outra coisa interessante, na hora que você falou em multidisciplinar, porque a medicina, quando você está no curso de graduação, por isso que eu estou achando um pouco diferente o que está acontecendo hoje. Quando você está no curso de graduação, você fica tão prisioneiro de pequenos detalhes, vamos dizer, do arroz com feijão do dia a dia da área médica, daquela coisa da profissão, que você perde a dimensão de, por exemplo, assim, um médico, ele não sabe conversar com um engenheiro ou com um psicólogo, ele não consegue se colocar na posição assim, de entender como que vamos dizer, um jornalista, sei lá, uma outra pessoa, ela raciocina, se ela está colocando alguma consideração, ela está se baseando em quê? Sim. Entendeu? Então, aí depois, quando você consegue, o que está acontecendo com os alunos agora, quer dizer, mesmo num curso assim sufocante, massacrante, eles estão conseguindo dar um salto assim. Entendo. Isso já é alguma coisa muito positiva, né? Sim. Professor, infelizmente nós precisamos encerrar a nossa conversa, mas então quem quiser saber um pouco mais sobre o NASCE, pode acessar a página da UFMG, digitar lá o nome do núcleo e será redirecionado então as informações, não é? Isso. Sobre o NASCE. Bom, a página da UFMG é www.ufmg.br. É na medicina, que é na medicina. E aí procura pela Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina. Perfeito. O Religário hoje fica por aqui. Detalhes sobre este programa você acompanha em nosso blog, que está no endereço pucminas.br/ppgcr. Obrigado, professor. Agradeço a você também pela companhia. Até a próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião.